Você já teve a sensação de que algo sombrio está dominando o mundo em silêncio? Guerras, engano, caos moral. Mas e se tudo isso não for coincidência? E se a besta já estiver entre nós e os sinais do anticristo estiverem se cumprindo diante dos nossos olhos? Hoje, você vai ver a verdade que muitos preferem ignorar e talvez o alerta mais importante da sua vida. Seja bem-vindo ao canal onde a verdade não se esconde. Aqui expomos o que está nas Escrituras, nos bastidores do mundo e nos sinais que ninguém quer enxergar. Comente agora, eu não serei enganado, e mostre que você faz parte dos que estão despertos. Se inscreva, ativa o sininho e se prepara, porque o que vem agora vai mexer com sua mente e com sua fé. Durante séculos, a humanidade ouviu falar sobre uma figura sombria, poderosa e extremamente sedutora: o Anticristo. Um líder que surgiria nos últimos tempos com uma missão clara: enganar as nações, seduzir as multidões e se opor a tudo que é divino. Mas e se eu te dissesse que ele já está aqui? Que os sinais da sua presença já estão visíveis no mundo, mas a maioria simplesmente não quer enxergar? A Bíblia não apenas descreve o anticristo, mas dá pistas claras de como reconhecê-lo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 está escrito: não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Essa descrição se encaixa com alguém que tem aparência de paz, mas esconde engano. É carismático, influente e atrai multidões. Se opõe a valores cristãos, mas de forma sutil. Promete união global, mas com um preço espiritual altíssimo. E agora eu te pergunto, quantos líderes assim você vê hoje no mundo? Quantas ideologias estão sendo aceitas sem questionamento, mesmo quando atacam a fé, a moral e os princípios bíblicos? O que muitos não percebem é que o espírito do anticristo já está operando. A Bíblia nos alerta em 1 João 4:3. O espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, agora já está no mundo. Ou seja, o palco está sendo preparado. E os sinais não estão escondidos. Estão na cultura, na política, na mídia, nas redes sociais e até em discursos dentro de igrejas. Neste vídeo você vai descobrir os 7 sinais do anticristo que já estão se cumprindo, como identificar o espírito da besta nos acontecimentos atuais, porque tantas pessoas serão enganadas, inclusive dentro da própria fé, e o que você precisa fazer agora para não ser parte da grande ilusão. Se você acha que a besta é uma figura distante, prepare-se. O que vamos mostrar aqui vai te fazer enxergar o mundo com outros olhos. No próximo bloco, vamos detalhar cada sinal profético do anticristo já visível na sociedade atual e mostrar como as Escrituras estão se cumprindo em silêncio diante de todos. A Bíblia não apenas alerta sobre o surgimento do anticristo, ela descreve como ele age, quando ele aparece e por que tantos serão enganados por ele. Mais assustador, esses sinais não estão vindo, eles já estão aqui. A seguir, você vai conhecer os 7 principais sinais proféticos do anticristo, que hoje estão mais claros do que nunca. 1. Engano em massa com aparência de paz. 2 Tessalonicenses 2, 9, 10. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo não se apresenta como um vilão. Pelo contrário, ele surge como um pacificador global, um unificador, alguém que promete estabilidade e progresso, enquanto, nos bastidores, prepara o colapso espiritual da humanidade. 2. Apostasia generalizada, 2 Tessalonicenses 2:3. Antes que o anticristo se manifeste, viria a grande apostasia, ou seja, o abandono da fé. Hoje vemos igrejas diluindo verdades bíblicas, relativizando o pecado e promovendo discursos que agradam ao mundo. Isso não é evolução espiritual.
é o sinal do engano se espalhando. 3. Cultura de adoração ao homem. Daniel 11, 36, 37. O anticristo será adorado como um salvador, não necessariamente religioso, mas como uma figura poderosa. Hoje, celebridades, políticos e influenciadores são tratados como deuses modernos e seus discursos moldam comportamentos sem que ninguém questione. 4. Sistema de controle global em construção. Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos seja dada uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Cartões digitais, identificação biométrica, inteligência artificial, reconhecimento facial, moedas digitais globais. Tudo já está tecnologicamente pronto para a implantação de um sistema onde o controle total será inevitável. 5. Perseguição à verdade e à fé verdadeira. João 15, 18, 19. Aos poucos, os valores cristãos vêm sendo rotulados como intolerância, discurso de ódio ou atraso. Quem defende princípios bíblicos passa a ser atacado, cancelado ou silenciado. O sistema está sendo programado para eliminar toda voz que contrarie o novo normal espiritual. 6. Unificação das religiões em nome da paz. Apocalipse 17. A profecia da Grande Babilônia fala de uma união religiosa falsa que engana o mundo inteiro. Hoje vemos movimentos globais pedindo a unificação de crenças, apagando verdades em nome da harmonia. Isso prepara o terreno para um líder espiritual global, o falso profeta, que trabalhará ao lado da besta. 7. Promessas de salvação sem arrependimento. O anticristo oferecerá uma salvação que não exige transformação, apenas aceitação. Essa mensagem já se espalha como espiritualidade moderna, sem cruz, sem renúncia, sem verdade. Um evangelho suave, mas mortal. Esses sinais não são teoria, eles são realidade. O palco está armado, o sistema está preparado e a humanidade está distraída. No próximo bloco, vamos explorar quem pode ser essa figura, porque quase ninguém está percebendo e como se proteger desse grande engano. Agora que você já conhece os sinais claros da presença do anticristo, é hora de entender quem ele é, o que ele representa e como ele vai conseguir enganar bilhões de pessoas, incluindo os que se dizem fiéis. A Bíblia revela que o anticristo será um líder com habilidade de manipular com palavras, realizar sinais sobrenaturais e promover uma falsa paz. Mas o mais chocante, ele será aceito porque o mundo estará espiritualmente despreparado. Um perfil detalhado do anticristo segundo a Bíblia. E 1. Ele terá a aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Apocalipse 13, 11. Ou seja, ele vai se apresentar como alguém bondoso, espiritual, até divino, mas suas palavras trarão engano, controle e apostasia. 2. Será adorado por muitos. Apocalipse 13, 4. As pessoas vão segui-lo não por coerção, mas por admiração. Ele vai oferecer o que o mundo mais quer: paz, estabilidade e prosperidade, mas com um custo espiritual altíssimo. 3. Ele se oporá a tudo que é de Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. De maneira sutil, ele irá ridicularizar, relativizar e apagar os princípios bíblicos, e fará isso com o apoio das massas. Por que as pessoas vão cair no engano? Porque o mundo está sendo treinado para aceitar o anticristo sem resistência. A moral bíblica foi substituída pelo relativismo. O amor à verdade foi trocado por conveniência. A vigilância espiritual deu lugar ao entretenimento, e muitos que se dizem cristãos já estão seguindo outros evangelhos. A Bíblia adverte que até os escolhidos podem ser enganados se não estiverem firmes, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. E o mais assustador, o anticristo não se revelará como um vilão. Ele será visto como um herói global, um visionário, um libertador.
e só os que estiverem espiritualmente despertos conseguirão discernir. Como se proteger desse grande engano? Estude a palavra. Conhecer a verdade é o único antídoto contra o engano. Ore por discernimento. O Espírito Santo é quem revela o que está oculto. Não se conforme com o sistema. Quem ama o mundo automaticamente rejeita o reino. Fuja do evangelho fácil. O caminho da salvação é estreito e poucos o encontram. O anticristo pode já estar atuando. O sistema está operando e os sinais estão cada vez mais claros. No próximo e último bloco, vamos recapitular tudo o que foi revelado, responder à pergunta central do vídeo e te mostrar como se posicionar espiritualmente diante dessa realidade. Ao longo deste vídeo, reunimos evidências claras, baseadas na Bíblia e na realidade que estamos vivendo. E agora é impossível negar. O espírito do anticristo está agindo, e talvez ele mesmo já esteja entre nós. Vamos relembrar os 7 sinais que estão escancarados diante de todos. Engano em massa disfarçado de paz. Apostasia crescente e rejeição da verdade. Adoração ao homem e à imagem. Avanço tecnológico para controle global. Perseguição silenciosa à fé bíblica. Unificação religiosa em torno da falsa paz. Evangelho distorcido sem arrependimento. Esses sinais não estão por vir, eles já estão entre nós. E quanto mais as pessoas ignoram, mais o sistema se fortalece. A pergunta era: a besta já está entre nós? E a resposta, baseada nas Escrituras e nos acontecimentos do nosso tempo, é: sim, a besta já está operando. Talvez ela ainda não tenha se revelado plenamente, mas seu sistema está montado, seu espírito está presente e seu plano está em andamento. O que resta saber é: você vai ignorar esses sinais ou vai se posicionar agora, enquanto ainda há tempo? O chamado não é para o medo, é para o despertar. A palavra de Deus nunca deixou seus filhos sem direção. O próprio Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo. Mateus 24:33. Ou seja, os sinais não são motivo de pânico, são sinais de que a promessa está perto. Se você está assistindo até aqui, não é por acaso. Você foi chamado para despertar, alertar e permanecer firme, porque o tempo de neutralidade acabou. O mundo caminha para o clímax profético. E você precisa estar do lado certo da história. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é parte de um grupo raro. Os que ainda conseguem ver, sentir e discernir. Agora você sabe. Os sinais estão aí. O espírito da besta já age e o anticristo está mais próximo do que muitos imaginam. Comente agora: eu não serei enganado. Mostre que você é parte dos vigilantes, dos que estão prontos para resistir ao engano e defender a verdade, mesmo quando o mundo inteiro estiver contra ela. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar urgentemente. Você pode ser a ponte entre essa pessoa e o despertar espiritual dela. Lembre-se, a maior arma do inimigo é o engano, mas a sua maior defesa é a verdade.